Nosso evangelho de hoje é João 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. O texto já nos coloca no momento preciso da festa da dedicação do templo, iniciada por Judas Macabeu em 164 a.C., dando relevo à restauração do maior símbolo da fé judaica. O templo era sinal da presença de Deus, da unidade da fé e da vida do povo, mas infelizmente tornou-se lugar de corrupção e exploração do povo de Deus. Durante a festa, a cidade de Jerusalém enriquecia, pois o templo movimentava financeiramente quase tudo. Pode-se dizer que o templo se tornou o maior centro comercial da vida de Israel. Pois bem, Jesus se encontrava também nessa festa, certamente não com a mesma visão de vislumbre dos demais, apegados às dimensões do templo ou à prática mesma da fé, ou ainda à aquisição de bens materiais com ganhos nos negócios. Jesus se torna visível aos líderes judaicos naquele momento. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Na verdade, Jesus não fez nada escondido. Tudo fez à vista de todos, realizando milagres, pregando, proclamando o reino de Deus, testemunhando inclusive na forma de atender às pessoas e nas críticas às lideranças dos judeus. A questão é que eles não querem, de fato, saber de Jesus. Não existe boa vontade neles. Em outros momentos, eles também exigiram uma exposição clara de Jesus, conferir João 2,18, 5,16 e 8,25. Por que eles não acreditam? O fato é que eles não suportavam a acusação que recebiam pelo testemunho de Jesus, que revelava a todos a verdade sobre Deus e sobre o homem e o modo como Deus realmente age para o bem de todos, coisa que não faziam pensando somente no bem-estar deles. As obras realizadas por Jesus dão testemunho do Pai e dele. Além disso, Jesus disse: Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Isto é, não faziam parte do rebanho do Senhor, não aderiam a ele, não o reconheciam como vindo do Pai para salvar o mundo. Isso se dava porque lhes faltava a fé. O conhecimento de Jesus se dá na amizade com ele, na vivência ao seu lado, no desejo contínuo pela verdade e de viver do jeito dele. Quem assim vive tem condições de conhecer melhor o Messias. Eles não escutavam Jesus por não serem suas ovelhas, não seguirem o bom pastor, que dá sua vida pelo bem daqueles que a ele foram confiados. Os que não são ovelhas escutam apenas o que desejam e de modo contrário ao que se é ensinado.
no caso das lideranças judaicas, escutaram o suficiente para acusá-lo de blasfemo. Jesus se diz um com o Pai, de modo que quem o acolhe, acolhe também o Pai. Quem o rejeita, rejeita também o Pai. Quem não o escuta, também não escuta o Pai. Nessa situação se encontravam os líderes judaicos, e Jesus, ao dizer isso, acusa-os, pois vivem renegando a Deus no exercício da fé e na falta de reconhecimento do Messias ali presente. Jesus se coloca claramente para eles, afirmando que ninguém servirá mais a Deus se não o reconhecer como verdade do Pai, como o único caminho ao Pai e como Deus, Messias, Salvador. É necessário para a salvação reconhecê-lo como um com o Pai e segui-lo definitivamente. Somente as ovelhas escutam, obedecem à voz do pastor. Elas sabem a diferença existente entre quem as valoriza e as conhece e os que as exploram. No capítulo 9, o cego de nascença, uma vez tendo realizado a mais importante descoberta de sua vida e do verdadeiro Messias, não titubeou ao afirmar: "Eu creio, Senhor". Assim fazem todos aqueles que, por ação do Espírito Santo, reconhecem Jesus como único Senhor e Deus, como fez Tomé, meu Senhor e meu Deus, João 20, 28. Para se chegar a essa conclusão de fé, faz-se necessário percorrer a estrada do seguimento, vinde e vede, João 1,39. A esses o pastor concede a vida eterna, e ninguém poderá arrebatá-los, porque o pastor os defende dos lobos, assaltantes e ladrões, representados pelas instituições opressoras, desumanas, exploradoras dos inocentes e dos pobres, tanto do ponto de vista religioso, lideranças judaicas, quanto políticas e econômicas. E ninguém pode tirá-las dele, porque ele é maior do que todos. E onde se encontram essas ovelhas? Em toda parte. Elas estão em Israel, em Roma, na Grécia, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e no mundo inteiro. Ovelhas são também instrumentos do pastor para convidar novas ovelhas. Aqui tem-se uma ligação com o mandato de Jesus de tornar seus discípulos pescadores de homens. Lucas 5, versículo 10, segunda parte do versículo 10. Paulo e Barnabé, depois de uma crise na sinagoga de Antioquia da Psídia, por motivo de ciúmes e inveja dos judeus ali presentes, que inclusive instigaram mulheres ricas e religiosas da sociedade contra eles, decidiram dedicar-se aos pagãos, a fim de que todos alcançassem a salvação e se tornassem ovelhas do rebanho do Senhor. De fato, numa visão apocalíptica, o autor do Apocalipse vê uma multidão imensa de gente de todas as nações. Diante do Cordeiro, isto é, ovelhas salvas de todos os povos, línguas e nações, que aderiram à mensagem de Jesus Cristo por meio dos seus apóstolos e discípulos e ainda, por meio deles, apacentadas com dignidade. Tal realidade não para por aqui, deve continuar até os confins do mundo, através de mim e através de você. Afinal de contas, devemos cumprir o mandato de Jesus, do ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E como devemos ir? De modo semelhante a Bartolomeu, o que nos diz Lucas nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Quem era Bartolomeu? Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Pois bem, é desse jeito que devemos partir para evangelizar este mundo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.